Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta terça-feira, 7 de outubro, hoje está fazendo 2 anos de um dos maiores crimes contra a humanidade. 5.000 terroristas do Hamas, não é da Palestina, não é do Hamas, que a Palestina está sob a autoridade da Organização para a Libertação da Palestina, que recebeu um golpe do Hamas, que é um radical islâmico sob comando do Irã e patrocinado pelo Irã. 5.000 invadiram, explodiram postos da fronteira e mataram à noite famílias inteiras, bebês no forno micro-ondas, mulheres depois de estupradas, homens decapitados, pais e mães mortos na frente dos filhos. E vejam só, filmaram tudo. Hoje no Estadão está o depoimento de um dos reféns que ficou 491 dias, o Eli Sharabi, que o tempo todo ele ficou preso lá, era mensagem de ódio, e eles se compraziam em ver as imagens que fizeram naquele 7 de outubro. Mataram 1.200 pessoas, levaram 251 sequestrados, feriram 5.000. Só para a gente ter ideia, né, comparando a população de Israel com a população do Brasil, isso equivale a matar numa noite 25.000 brasileiros, assassinar 25.000 brasileiros civis. Não foi um ataque militar, foi um ataque terrorista. E sequestrar 5.000 e deixar 100.000 feridos, se fosse aqui no Brasil, só para a gente avaliar o tamanho disso. Neste momento, os jornais estão noticiando o acordo com o Hamas. Eu duvido que seja isso. Talvez os jornais queiram, porque é uma grande propaganda a favor do Hamas. Eu não entendo por quê, porque é a mesma esquerda que defende, que é contra a homofobia, o Hamas mata gays, não? O Hamas é machista, mulheres não têm vez, né? E é comandado pelo Irã, recebe recursos do Irã. O depoimento que está no Estadão, desse ex-refém, cuja mulher foi morta, cujas filhas foram mortas, cujo irmão foi morto. Tem uma foto dele horrível, ele é pele e osso. Era espancado todos os dias, estava num túnel fétido. No início começou escondido numa casa de família. Cuspiam nele, mas enfim, está fazendo 2 anos. E o que a gente vê hoje são movimentos pró-palestinos. Ok, mas o representante dos palestinos no acordo de paz que criou a autoridade palestina foi com a Organização para a Libertação da Palestina do Yasser Arafat, que ganhou o prêmio Nobel por isso, junto com o chefe do governo israelense Menachem Begin, em 1993. É que o radicalismo não permite a existência de Israel. E o acordo reconhece o direito de Israel de viver. Mais ou menos o que o Hamas quer é terminar o trabalho de Hitler. Essa que é a verdade. 2 anos. A vergonha da humanidade. E Israel não pode parar enquanto houver Hamas com recursos para botar foguete e lançar todos os dias contra Israel, lançado de cemitério, de mesquita, de hospital, de escola, né? Usando sempre serviços civis como escudo, e como camuflagem, mas principalmente como escudo. Bom, eu já vou falar de outra operação bélica, mas por enquanto é isso. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Então vamos ao restante da conversa de hoje. Pois é, Trump
está no Caribe, presente no Caribe, anulando embarcações que levam drogas da Venezuela para os Estados Unidos, né? E, enfim, está patrulhando o lado norte da Venezuela. E o lado sul da Venezuela, que é o norte do Brasil. Gente, até a minha Cachoeira do Sul, a 5.000 quilômetros, foi lá para a fronteira com a Venezuela. 3º Batalhão de Engenharia de Combate, uma das mais importantes unidades de engenharia de combate do Exército Brasileiro. Foi para lá com 150 militares, percorreu por terra 5.000 quilômetros, com, se não me engano, 27 viaturas operacionais e mais 2 de balizamento, né? Na Operação Atlas. Já vou falar sobre ela para vocês, né? Mas antes eu quero falar do pessoal, 14 viaturas operacionais, né? Lançando portadas pesadas para vencer rios amazônicos, balizando estradas, fazendo todo o trabalho de engenharia de fronte. Exército Brasileiro, as Forças Armadas brasileiras convergiram para a fronteira norte do país, Operação Atlas. Vai até sábado ainda. Já vem vindo, já está agora na última etapa. Já vem de longe. Exército, Marinha e Aeronáutica. O Exército está lá, está com selva, está com caatinga, está com montanha, está com aço. Blindados, paraquedistas, helicópteros. Eu tenho aqui um número de... Tem 105 organizações militares, 9 helicópteros, 434 viaturas, 40 blindados, tem lançadores, artilharia autopropulsada, fuzileiros navais da Marinha, o navio Atlântico, que é o mais poderoso navio de uma marinha da América do Sul. Está lá presente, lanchões, Napa-Flu, né, os navios fluviais, eu já falei dos fuzileiros navais, Força Aérea também, com transporte, com caça, com avião de ataque, bombardeio. Está todo mundo lá, 10.000 homens. E aí eu fico pensando, né, que será que o Maduro está pensando? Será que ele vai mesmo invadir a Guiana? Ele botou a Guiana, o território de Essequibo, no mapa venezuelano. Só que para invadir, os de roda só conseguem invadir passando por Roraima. Acho que ele não vai. Isso se chama poder dissuasório. Poder de dissuasão, que é o fundamental na defesa. Mas tem que ser constante e forte, não pode ser pirro. Que lá no sul da bota italiana, quando chegou a 2ª vitória dele, ele disse: se a gente tiver mais uma vitória dessas, eu não tenho mais forças. A gente tem que ter força de reserva e muita. Eu vi aí as declarações, falta de combustível, de munição, etc. Mas, enfim, fica registrado aqui essa Operação Atlas, mostrando, enfim, olha, não se meta além da fronteira. Não cruze o Rubicon, senão vai ter que provar que é César. Mas ainda assunto militar, eu vi aí com amigos da Marinha que bem mais de 500 assinaturas de apoio e solidariedade ao almirante Garnier, que foi comandante da Marinha e foi condenado a 24 anos. E eu achei brilhante a resposta que ele deu. Ele disse: essas assinaturas todas não terão nenhuma importância no contexto jurídico e político atual desse movimento opressor que aí está. Mas tem importância para os que têm força moral, que têm consciência do dever cumprido
e que continuam respeitando a Constituição. Fez uma resposta, um agradecimento de 1 minuto. Bom, ainda Trump, né? As exportações para os Estados Unidos agora em setembro caíram 20% em relação a setembro do ano anterior. Em agosto já haviam caído quase isso, 18,5%. Os Estados Unidos não comprando do Brasil vão se abastecer em outros mercados. Está todo mundo doido para vender para o maior mercado do mundo. Já nós, não sei, talvez carne a gente consiga outro mercado, talvez café, mas tem que disputar com outros produtores, com a Colômbia, com o Vietnã, né, com o país africano. E açúcar a gente vai ter que arranjar aí mercado. E ainda assim, olha, caíram por conta, mesmo sem os 40% além dos 10% de tarifa, ferro-gusa caiu 41% e não tem a tarifa. Celulose caiu 27% e minério de ferro caiu 100% em setembro. Sim, armas e munições, que a gente produz muito. É o nosso grande mercado, porque aqui não deixam vender, né? É muito difícil vender. Despencou, e tem tabaco também, que já está saindo de moda. Por falar em armas e munições, vocês conhecem, né? O Sou da Paz, não é? Eu vi na Gazeta do Povo uma série de informações sobre o fundador do Sou da Paz, é um professor da USP, que está fazendo está como professor visitante em Harvard, lá perto de Boston, né? Lá em Massachusetts, e foi preso. Estava com a carabina de pressão dando tiro na frente de uma sinagoga na véspera do Yom Kippur. O fundador do Sou da Paz estava tirando arma dos outros, mas pelo jeito ele gosta. Ele disse que estava matando o rato. Mas a segurança da sinagoga foi lá e ele brigou com a segurança, teve briga a ponto de quebrar o vidro de um carro que estava estacionado. Interessante isso, na frente da sinagoga. Enfim, a mulher dele é filha do primeiro presidente do Superior Tribunal de Justiça judeu, né? Mas, enfim, é irônico, né? É irônico. Esse Brasil é cheio de ironias e hipocrisias. Eu vejo o ministro Barroso falando que é um iluminista, que lê Kant, mas ele está indo lá para um negócio indiano que não tem um passado de ficha aí de coisas